Olá, hoje sexta-feira, dia 6 de março de 2015, no ar, o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo agora, na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos. Desde já você é sempre bem-vindo para participar, você é o nosso convidado principal e o telefone da TV Poços, da redação, já está disponível para a sua participação, para as suas perguntas e para a sua opinião também. O nosso telefone, o número 3721-6955, 3721-6955. Na rede social também é muito simples você participar, basta acessar a rede social Facebook, dar um curtir na nossa página e também mandar sua participação e assistir os vídeos das edições anteriores que estão disponíveis nesta página. O endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nosso entrevistado de hoje, professor Flávio Henrique Faria, vereador de Poços de Caldas. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia Zambrano, bom dia Hélio, bom dia Tiago, bom dia a toda a população de Poços de Caldas e região e, de antemão, agradecendo novamente pelo convite para estar participando do seu programa hoje, Zambrano. Satisfação tê-lo aqui novamente com a gente, é sempre muito bom conhecer aí as suas opiniões, o seu trabalho também. Hélio Scalvi colabora com a gente nesta edição, tudo bem, Hélio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, vereador. Bom dia você de casa, ligado logo cedo no Jornal do Sul de Minas. Se me permite, rapidamente, viu, Zambrano, mandar um grande abraço aqui para uns confrades da Academia Poços Caldense de Letras, Lamartine Figueiredo, lá de Cabo Verde, grande poeta, declamador, e o Ludgero Borges e a esposa dele, Dona Esther, vão completar 90 anos os dois. Parabéns! Sabe, o Ludgero muito conhecido na cidade, uma pessoa fantástica, também membro da Academia Poços Caldense de Letras. Grande abraço a eles e felicidades, Ludgero. Ok, legal. Tiago Quinteiro, como vai? Tudo bem? Olá, Zambrano, Elinha, também ao Flávio Faria, satisfação participar aqui novamente. Só fazer um breve comentário aqui da CPI da Petrobras, né, que ontem a gente viu lá um palco armado ali. Essas comissões parlamentares de inquérito nunca dão em nada, a gente sabe que a gente tem que levar a sério o que está sendo feito e investigado na Polícia Federal e esquecer essa baboseira que a gente vê lá, essas atuações ali, atores ali, fazendo aquele escarcéu no Congresso. A gente tem que esquecer isso, pensar mesmo e focar na Polícia Federal, acho. Não, tudo bem, o foco pode ser na Polícia Federal, mas esquecer não pode, porque a gente tem que lembrar na hora que for votar na próxima. Lembrar do nome desses palhaços, esquecer nesse sentido, porque é oposição, é situação, tudo fazendo um espetáculo ali. Ali está tudo unido, né, da investigação, né? É mesmo porque nós temos que lembrar que o presidente do Senado, né, o Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, os dois estão na lista da Polícia Federal. Então já começa por aí o descrédito, infelizmente, mesmo o vereador estando aqui, mas a política brasileira atravessa um momento de muito problema, né? A gente fica preocupado com a situação da credibilidade política no país, porque quando você vê 50 e poucas pessoas, políticos, né, influentes no país, estarem numa lista da Polícia Federal por terem feito manobras, recebido dinheiro, terem roubado. Bom, é isso aí, no final das contas é isso, terem recebido dinheiro, produto... Dinheiro público que vai para outro lugar que não é o destino dele, o que é? É fruto de um roubo, né? Então essas coisas deixam a gente realmente, como disse o Tiago, deixa a gente desanimado. Com certeza, né? Agora, vamos conhecer as manchetes dos jornais impressos aqui hoje, vai? Vamos lá, ó, Jornal da Cidade, crimes violentos após troca de comando na PM, índices locais caem pela metade, que também já tem sido noticiado aí há algum tempo. Jornal de Poços, Santa Casa diz que convênio celebrado com o DME em 2005 é irregular, também já tinha falado isso semana passada, até em jornais também tinha falado isso. Folha Popular, após 4 meses, a Prefeitura valida a destinação do antigo clube de golfe da Zona Sul. O Altmarek falou isso aqui também. Bela manchete, hein? Ontem. Aqui no Jornal Sul de Minas, Mantiqueira, energia, conta de luz tem reajuste médio de 22,8% em Poços. E uma manchete diferente, porque até então ninguém havia tocado no assunto na a imprensa. Sacaram da ideia, deu certo. Já tem mais um programado para o segundo semestre. Falou do aumento da luz aí, né? Uhum. Vamos ter que assistir uma reportagem falando dessa triste realidade. Infelizmente, estamos contabilizando quase 80% de aumento na tarifa da energia elétrica local. Vamos ver. Quem pagava, por exemplo, cerca de R$ 50 por mês na conta de energia elétrica
passará a pagar R$ 74. O índice de 27,6% é uma média entre o consumo alto, que é de 33,4%, e o baixo, que é de 22,88%. O impacto da revisão no aumento da conta de luz leva em consideração diversos fatores. A usina de Itaipu, que é a grande âncora de geração do subsistema sul e sudeste do país, nós pagamos por essa energia aqui em Poços de Caldas, nós compramos parte dessa energia para suprir as nossas necessidades e ela teve um reajuste em torno de 46% em dólar. E isso está sendo repassado agora também nesse reajuste extraordinário. Vão pagar mais caro ainda os comerciantes e industriais. 98% da população de Poços tem um consumo de baixa tensão. Eles têm uma potência no seu ponto de consumo de baixa tensão, não é necessário uma tensão maior, eles vão ter um reajuste médio de 22,88, ou seja, a grande maioria vai ter um reajuste menor do que a média do nosso reajuste tarifário extraordinário nesse momento. Além do aumento na conta, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou também o aumento na taxa extra da bandeira tarifária. Isso é um alerta para você, consumidor, dizendo que a energia que está chegando para você está mais cara porque ela provavelmente está sendo oriunda de uma fonte geradora mais cara. O Brasil atua em bandeira vermelha. A bandeira é determinada de acordo com a situação de cada região e pelas concessionárias. Bandeira vermelha significa que na conta será cobrada uma taxa extra de R$ 5,50 para cada 100 kWh de energia usada. Aumento de 83,33% em relação aos R$ 3,00 cobrados entre janeiro e fevereiro. Bandeira amarela, a taxa extra aplicada passa de R$ 1,50 para R$ 2,50, ou seja, aumento de 66,66%. E bandeira verde, que significa que a produção de energia está favorável, por isso não haverá aumento na tarifa. A notícia não agradou nem um pouco o consumidor, que já sofre com uma série de aumentos. Tá difícil para a gente controlar as contas. Um horror. Não acho que tá certo isso de jeito nenhum. Eu acho um absurdo, né? Porque o salário subiu tão pouquinho, né? E a gente, com esse salarinho, como é que vai viver, né? Não tá dando, não. Devia abaixar, né? Pelo menos que a gente que é pobre, não tem jeito, o salário só, mas que faz. Tô pagando muito caro, a coisa tá difícil demais, né? Isso aí tudo faz parte de um processo longo, né, antigo, na realidade, uma falta de gestão adequada, falar bem a verdade, né? E aí quem paga somos nós. Vamos chegar aqui para o assunto local. Professor, na realidade nós começamos o assunto já no clima político, né? Esta edição do Jornal do Sul de Minas. Eu quero perguntar se procede, se é verdade aí o que se fala nos comentários, principalmente da Câmara, que é possível o seu desligamento com uma janela que vem se aproximando aí, o desligamento do Partido dos Trabalhadores indo para a rede da Marina da Silva. Não, hoje não existe nenhum encaminhamento nesse sentido. Em relação à mudança de partido, somos filiados há muitos anos ao Partido dos Trabalhadores. O que se cria aí são expectativas, né? E é natural durante o período que antecede o processo eleitoral, se criar especulações, discussões em relação a futuros nomes ou possíveis grupos que estarão aí disputando o pleito municipal de 2016. Então é algo natural, mas hoje não existe nada encaminhado nesse sentido por parte do mandato a qual eu represento. Vereador, mas o que a gente analisa, as pessoas que analisam a política local, né, dizem que uma parte do seu grupo, né, que estava na prefeitura, que tinha cargos, se desligou do PT, saiu do PT, mais de 10 pessoas, e que o futuro político do senhor estaria cerceado dentro do PT em função
de tudo que já aconteceu antes, a sua candidatura a deputado estadual, que foi feita uma prévia e o senhor perdeu por um voto, enfim, o senhor estaria com o seu futuro político certamente bloqueado, porque dentro do Partido dos Trabalhadores tem outros interesses. Eu queria saber como é que o senhor analisa o seu futuro político hoje? O que o senhor pensa da sua sequência dentro da política local ou estadual? Olha, primeiramente, eu entendo, Hélio, que o Partido dos Trabalhadores é um partido que você tem mais de uma dezena de tendências e é natural o debate, a discussão. Quando nós apresentamos aí a possibilidade da discussão para deputado estadual, foi algo legítimo, foi algo discutido amplamente no grupo na qual eu represento, porque eu não fui eleito por mim, mas fui eleito por aquelas pessoas que acreditam em um projeto, em uma proposta de trabalho para o nosso município, para a nossa cidade. Então, com isso, houve aquela disputa natural e na qual nós tivemos aí 20 votos contra 21 do candidato Paulo Tadeu, que foi legítimo, ele se definiu que ele seria o candidato e a gente acatou aí o encaminhamento por parte do Partido dos Trabalhadores. Agora, isso não significa que houve, digamos, aí uma implosão. O que há são ponderações, caminhos e compreensões em relação a leituras políticas dos encaminhamentos do nosso município, que isso é natural, faz parte do processo democrático. E nós temos que entender também que, em hipótese alguma, eu não tenho cargo, Hélio, no governo municipal. Eu não nomeei ninguém no governo municipal. Tem pessoas que foram nomeadas, que são pessoas que nós temos aí uma relação muito grande, mas são pessoas que foram nomeadas através do Partido dos Trabalhadores e não por uma indicação minha junto ao governo municipal. Eu acho que é importante se destacar isso, porque eu não fiz indicação para secretários, não fiz indicação para cargos de segundo escalão, eu não tenho pessoas hoje que ocupam cargos... Você não foi nem convidado a indicar? Porque normalmente quando o partido ganha, os seus principais líderes sempre têm o seu direito, vamos dizer assim, legítimo inclusive, né, de indicar pessoas. O senhor não foi convidado a indicar ou o senhor não quis indicar? Não, eu participei de uma primeira reunião que foi para discutir essa questão aí da composição, né, do secretariado do prefeito. Depois a gente acabou não participando mais, não foi convidado e foi tomando as decisões. A gente tem que respeitar, o prefeito sem dúvida alguma é legítimo, ele ganhou a eleição, e ele vai governar com aquilo que ele entende que é melhor para ele, que é melhor para a cidade, que tem mais identidade com a sua forma de pensar ou de agir. A gente respeitou, mas eu não participei da construção, da composição dessas ações por parte do Executivo Municipal. Vai, Thiago. Flávio, pensando no seu futuro político, né, se houver agora prévia com relação ao próximo candidato, né, se for o Heloísio ou não, se deve ter uma prévia no partido, você deve disputar essa prévia ou não, ou você vai ficar de fora dessa disputa aí, vai ficar somente como vereador? Eu queria saber nesse sentido do seu futuro na próxima eleição municipal. Né? Professor, o senhor chegou aqui achando que fosse falar das atividades parlamentares, dá-lhe política, hein? Ou já vai estar no Solidariedade, na rede de sustentabilidade da Marina? Mas o que eu observo, Thiago e Zambrano, essa questão das eleições de 2016, eu entendo, e temos tentado, desde quando fui eleito em 2009 para vereador, tudo acho que tem que ser consequência do nosso trabalho. A gente não pode pensar em 2016 sem trabalhar. Então, acho que as consequências do nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, né, ele terá aí, sem dúvida alguma, um enfoque aí em 2016. Então, acho que eu tenho que trabalhar muito. É obrigação minha representar e muito bem representar a população na Câmara Municipal, defender aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que vai de encontro com o interesse da população do nosso município. E 2016 tem que ser um resultado desse trabalho nosso aí de 2015, ou durante esses 2 anos que vai se ter aí. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos trabalhar e vamos esperar ver como vai ser os encaminhamentos dentro do Partido dos Trabalhadores para 2016. O senhor não pensa que nós vamos parar por aqui com as perguntas políticas, não, que tem 2 blocos aí pela frente. Mas eu quero convidar você para participar também. O nosso telefone 3721-6955 está disponível. Faça a sua pergunta para o vereador, professor Flávio Faria. Nós vamos ao intervalo, é rápido, voltaremos em instantes.
Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, que é vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Estamos de volta neste segundo bloco, entrevistando hoje o vereador, professor Flávio Henrique Faria. Convidamos você para participar. Ele, como sempre aqui, despertando o interesse da população, muitas perguntas chegando. 3721-6955 é o telefone da TV Poços para você fazer a sua pergunta. E também na rede social, você entra no nosso endereço, facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dê um curtir na nossa página, faça a sua participação. Eu vou ler aqui a pergunta do Lúcio, do Jardim Centenário. Ele quer saber como o vereador percebe o que está sendo feito de concreto sobre os tapa-buracos da cidade. Olha, Lúcio, bom dia, obrigado pela pergunta. Nós temos que entender que nós tivemos até conversando com as pessoas encarregadas desse setor. Houve uma questão operacional aí, desde o ano passado, e a usina do asfalto do município de Poços de Caldas, ela ficou praticamente parada durante 4 meses. Então, com isso, ela retomou as atividades. Agora, como você falou, a questão da nossa malha viária, o nosso asfalto, né, é um asfalto antigo que precisa de um projeto aí amplo e com ações a curto, médio e a longo prazo de recuperação das nossas vias públicas. Porque muitas vezes acontecem várias intervenções nessas vias públicas, se é feito remendos, nós sabemos que em alguns lugares ou locais da cidade, e com esses remendos você cria várias ondulações no asfalto, trazendo um certo desconforto no dia a dia para as pessoas que transitam por essas vias, até para os pedestres. Então é uma questão a se pensar a longo prazo. E a questão do tapa-buraco, é interessante essa pergunta, porque foi feita, o Tiago mencionou no início do programa, em relação à CPI. Tiago, foi feita uma ACEI na legislatura passada, em relação a essa questão do asfalto em nosso município. Foi pontuado várias preocupações em relação a essa questão. E aí, Tiago, eu vou te dizer uma coisa, as coisas caminham sim, nesse sentido. Houve uma ACEI, inclusive eu fui um dos autores desta ACEI, com o vereador Valdemar, com a vereadora Maria Cecília, e foi encaminhado essa ACEI para a Justiça, foi aberto um inquérito e uma ação civil que está em andamento em relação à investigação sobre a questão
dos serviços prestados do asfalto no município de Poços de Caldas. Isso é uma coisa, mas os buracos continuam, vereador, e a qualidade do asfalto continua cada vez pior. Sem dúvida, mas isso eu te falo, porque, lamentavelmente, Zambrano, o processo que nós temos hoje aí é um processo que se chega lá, taca a massa, né, em cima do buraco ali e não há uma compactação, não há um trabalho... Os carros que passam em cima que fazem esse trabalho. Exatamente, e é uma questão, Zambrano, que nós temos que ser realistas. Mas para que reclamou antes e continua do mesmo jeito hoje? Exatamente, e é uma questão que há muitos anos acontece, então você precisa ter uma visão diferente em relação a essa recuperação. Agora temos que destacar que muitas vezes o asfalto é muito ruim e acaba também aí você não tendo condições de fazer um serviço de qualidade. E é terceirizado aqui em Poços, né? Porque a prefeitura não tem máquinas para compactar. Terceirizado a aplicação do asfalto. Não, o tapa-buraco hoje, o tapa-buraco é feito, a maior parte dele é feito pelos funcionários da prefeitura, Thiago. Não, mas eu conversei com o Aldo essa semana, ele disse que tem sim a usina do asfalto, mas muitas vezes ele tem que a máquina para compactar, sim. Eles têm que terceirizar. Não, e a situação, viu, Lúcio, realmente eu concordo com você, lá no Jardim Centenário a coisa está tem cada buraco terrível. lá. Eu estive lá passeando no final de semana lá, está realmente impraticável. Não, olha aí, pessoal, vamos dar uma força lá para o Jardim Centenário, um bairro tão importante aqui da cidade. Mas né? não é só no Jardim Centenário, não. Os vários locais, mas assim, a gente tem observado já, e aí eu tenho que render aí ao pessoal que trabalha, a equipe que trabalha nesse dia a dia aí da tapa-buraco, né, vamos dizer, desse sentido, eles têm buscado fazer várias ações nesse sentido. Então você vai observar que vários bairros já começaram a receber esse serviço em Poços de Caldas. Mas é algo preocupante. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, só para liberar aqui os telespectadores. E se você quiser fazer a sua, dá tempo, participe. 3721-6955 é o telefone da TV Poços. A Neuza do Centro, ela faz um pedido para o senhor, vereador, ela sugere construir um banheiro na farmácia ali da próxima antiga policlínica, porque as pessoas, muitas vezes, que estão enfrentando a fila ali, têm necessidade de utilizar um banheiro, um sanitário, e não tem nada ali por perto. Olha, Zambrano, é uma preocupação, dona Neuza, que nós já tivemos aí, já manifestamos essa preocupação. Creio eu que pode ser que o Executivo Municipal esteja fazendo uma avaliação aí, depende até de mudança, eu não sei, uma avaliação minha. Com a inauguração da UPA, nós temos hoje aquele prédio que pertencia à Policlínica, que é do lado ali, que é um prédio municipal, que estaria aí exonerando o município de pagar aluguel e poderia também estar abrigando a farmácia e dando mais conforto para a população do nosso município. E outros setores também, Sem né? dúvida alguma. Vai, Hélio. Não, eu queria saber como é que o senhor está vendo aí a situação da limpeza pública e a coleta de lixo. Tem muita reclamação na cidade com relação à Vina, né? Essa empresa que quando iria ser contratado, o secretário veio aqui, eu até entrevistei junto com o Zambrano, disse que a empresa, o contrato, a modalidade de contrato iria facilitar muito, né, para a prefeitura a resolução dos problemas relativos a essa área. E o que a gente está vendo, infelizmente, não é isso, né? As reclamações são muito grandes, eu ouço muito rádio também, todo dia a gente tem muitas reclamações. Então eu queria que o senhor desse uma atualizada na situação, né, dessas duas coisas, tanto da limpeza pública como da coleta de lixo. Olha, nós, inclusive a semana passada, nós chegamos a falar com os responsáveis por esse setor, porque havia alguns bairros que houve algumas questões assim pontuais, onde o caminhão da coleta do lixo, ele passou em algumas ruas e não passou em outras ruas. Então, assim, há algumas questões aí, sem dúvida alguma, tanto em relação à questão da coleta, em relação à limpeza pública, o que se precisa avançar, porque, como o senhor manifestou, estamos observando aí um certo descontentamento, uma certa manifestação por parte da população, no sentido de buscar aí maior rapidez, maior eficiência nessa área, e como foi terceirizado, cabe, sem dúvida alguma, o poder público cobrar eficiência dessa empresa que foi contratada pelo município de Poços de Caldas para executar essas importantes atividades em nosso município. Tiago. Vereador, eu queria que você falasse também com relação à educação aqui em Poços de Caldas, né? O senhor também como professor, como é que o senhor vem analisando aí? A gente já viu diversas vezes professores reclamando do salário, né, do piso nacional, que aqui em Poços não está, né, acompanhando o piso nacional. Como é que o senhor vê isso, essa luta dos professores aqui do município? O piso da educação do município, então, né? O que acontece, Thiago, a pergunta sua, acho que é até muito pertinente. Nós tivemos aí, em 2008, a aprovação de uma lei na qual estabeleceu um piso nacional para a educação no Brasil e, juntamente com
esse estabelecimento desse piso nacional, se também definiu que 1/3 da jornada do profissional, do professor, será em atividades extracurriculares, no sentido que ele se possa aí ter um espaço de horário dentro da escola, onde ele possa ali fazer um curso, ter uma qualificação e outros encaminhamentos no dia a dia do seu trabalho enquanto professor. Em nosso município, agora, com a recomposição da infração que foi enviada pelo Executivo para a Câmara Municipal, onde terá um repasse de 6,23, segundo os dados oficiais, o salário do professor inicial da Prefeitura passará para aproximadamente, se não me falha a memória, R$ 984 reais mensal. É um salário que estaria aí, mais ou menos em sintonia com o salário nacional, que é de R$ 1.968 reais o piso para 2015, aproximadamente. Mas nós temos que entender que é algo que não condiz aí com a necessidade do professorado. Então nós precisamos avançar nessa política de valorização do professor e também do servidor público municipal, mas também temos que discutir a questão do 1/3. Nós temos posicionado desde a legislatura passada, tivemos aí em dezembro passado agora uma reunião com a secretária municipal de educação, onde na reunião ela deixou muito sinalizado que haveria aí já encaminhamentos para o início desse ano, para esse primeiro semestre de 2015, onde estará tentando buscar efetivar a implantação da Lei Nacional em Poços de Caldas, aí, principalmente com o cumprimento de 1/3 de atividades extra-classe. Vamos falar, antes da gente ir para o bloco, então, para o break, rapidamente a respeito também da Lei 100, né, vereador, que é um fato aí que o senhor também vem estudando, vem buscando maiores informações, onde, para haver uma compensação com a defasagem que havia na época, alguns governos estaduais atrás, no estado de Minas Gerais, resolveu contratar sem concurso uma quantidade aí de professores e outros servidores também, que agora acabaram indo para a rua, é isso? Olha, Zambrano, em 2007... Agora não, já faz um tempo, né? Isso daí já desde o ano passado. Em 2007, o governo estadual, ele efetivou, sem concurso público, através da famosa Lei 100, como você mencionou, 98 mil servidores estaduais em Minas Gerais. O que acontece? Em 2014, houve aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal entendendo a ilegalidade desse fato, a inconstitucionalidade. Isso aconteceu em abril de 2014 e foi sancionado em julho de 2014. Com isso, houve um prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para a dispensa desses 98 mil servidores. E a realização de concurso em seguida, né? A realização de concurso. Desses 98 mil, 17 mil conseguiram aí se aposentar. Mas há uma situação muito complicada. Nós recebemos aí, recentemente, vários servidores da rede estadual que nos procuraram, entre eles professores, que são professores, serviços gerais, entre outras atividades, desesperados, porque se criou, Zambrano, uma expectativa muito grande na população, nesses servidores públicos. E, por outro lado, também você tem um problema, Tiago, que é aquelas pessoas que fizeram concurso e também querem ser chamadas. Então, você tem lá quem foi efetivado, de uma forma aí, lamentavelmente política, porque você não pensou nas consequências disso, porque nós sabemos que a Constituição Federal, desde 88, ela estabelece que o único acesso a servidor público estadual, municipal, federal, é mediante o concurso, foi efetivado e agora se criou um mal-estar muito grande. Nós entendemos e reconhecemos o desespero que esses servidores estão passando, principalmente em Poços de Caldas. Inclusive, houve uma reunião... São quantos aqui, mais ou menos? Eu não sei precisar para você, mas acredito que é em torno de bem mais de 100 servidores. Bem mais de 100 servidores em Poços de Caldas. Burrado do Aécio Neves também essa Lei 100. Então é algo preocupante. Isso foi uma ação do Aécio Neves. Foi no governo do Aécio Neves, né? Algo muito preocupante, e aí vem aquela situação. O poder público ele tem que tomar decisões planejando, sempre pensando nas consequências, para que a população não pague preço caro em relação a essas decisões. E é algo muito preocupante, e esperamos aí que o governo aí dê um desfecho ao processo, junto com o Supremo, que possa aí, pelo menos, amenizar a situação desses servidores públicos aí. É verdade. Diferente de outras correntes políticas, o que é
errado tem que ser combatido. Sem Isso foi uma dúvida, ação errada do Aécio Neves, deve ser combatida, deve ser resolvida isso daí, né? Não se justifica o erro de um com o erro de outro, como se fazem aí hoje em dia com Petrobras, dizendo que foi fulano que fez isso, aquilo. Vamos lá, eu preciso passar 2 recados aqui antes da gente ir para o intervalo. O primeiro deles é que vai acontecer amanhã em Poços de Caldas um curso básico de numerologia passo a passo e ele é profissionalizante. As vagas são limitadas, então o curso acontece amanhã, dia 7, das 9 da manhã às 4 da tarde. Tem um intervalo para almoço. Informações, telefone 3715-7647, com a Dirce Silveira, a quem transmitimos o nosso fraterno abraço. Também o grupo de amigos do Conjunto Habitacional realiza amanhã, sábado, um bingo beneficente para ajudar a senhora Vanilde. Ela é deficiente físico e ela precisa comprar uma cadeira de rodas. Então, o local do bingo vai ser na escola Maria Ovídia Junqueira, no pátio da Maria Ovídia Junqueira, a partir das 8 da noite, lá no Conjunto Habitacional. Então, as pessoas estão convidadas a participar desses 2 eventos que acontecem amanhã aqui em Poços de Caldas. Agora sim, a gente vai para o intervalo, voltaremos em instantes. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, que vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Abram alas para o Feirão da Economia da Carneiro Casa e Construção. Produtos com descontos de até 90%. Kit acessórios Mônaco apenas R$ 23,99. Tanque AJ Rorato 60 por 60 só R$ 69,00. Roupeiro Astra 70 litros apenas R$ 79,99. Kit prático Tondo. Gabinete mais espelheira 60 centímetros por R$ 289,00. Bacia com caixa acoplada e casa branca apenas R$ 309,99. Pague suas compras em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, entrevistando o professor Flávio Henrique Faria, vereador de Poços de Caldas. E dá tempo de você fazer uma pergunta ainda, 3721-6955. Pergunta aqui do Henrique do bairro Santana. Vereador, por que foi só um prefeito do PT ser eleito para o senhor abandonar a presidência do Sindicato dos Trabalhadores? Olha, Henrique, até uma pergunta muito pertinente, muito importante. Quando fui eleito para o sindicato, até quando definiu aí que eu estaria disputando a eleição para o sindicato, foi uma decisão coletiva, nós consultamos vários servidores aí, porque houve uma procura de servidores manifestando aí o interesse que a gente disputasse essa eleição. Disputamos a eleição, ficamos aí praticamente 5, 6 meses à frente do sindicato, Henrique. Mas seria incoerente da minha parte, eu enquanto vereador, e na época o prefeito ainda convidou a gente para ser líder do prefeito na Câmara,
não seria coerente da minha parte ser presidente do sindicato e, ao mesmo tempo, eu já estava vereador quando fui para o sindicato, isso é bom ressaltar, não seria coerente da minha parte eu ser vereador do Partido dos Trabalhadores e estar no sindicato que tem que lutar, que tem que defender os trabalhadores, não que eu não vou fazer isso, mas eu precisava dar liberdade para o sindicato se pontuar, cobrar, exigir os encaminhamentos, porque, veja bem, se a gente exigisse num acordo coletivo 10%, o prefeito desse 5%, ia falar que não deu os 10% porque eu fiquei quieto porque era do Partido dos Trabalhadores. Se o prefeito não desse nada, também ia falar o seguinte, não deu nada porque o sindicato não fez nada porque ele é do Partido dos Trabalhadores. Então toda a situação seria desgastante. Escorrer o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente, então nós entendemos que o mais correto, o mais ético aí seria, lamentavelmente, sair com dor no coração, porque nós queríamos contribuir muito para com o sindicato, mas tivemos aí que deixar a presidência para não criar um mal-estar e dar liberdade e autonomia para o sindicato. E a Moreira tem feito um trabalho muito sério, muito responsável com toda a equipe no Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas. Tem mais uma aqui, só para a gente complementar aqui dos telespectadores que participaram agora. Antônio do Conjunto Habitacional. Ele diz que no Conjunto Habitacional teve a maior votação da história do PT em Poços. Por quê? E ele quer saber, então, se tendo essa expressiva votação que o PT teve lá naqueles bairros, por que aquela região está tão abandonada? O hospital abandonado, a quadra, o ginásio abandonado. Ele pergunta se o PT, em geral, tem visto isso. Olha, Antônio, acho que a pergunta sua, nós, enquanto vereador, né, eu não estou governando a cidade, eu sou vereador, sem dúvida alguma, nós defendemos ali o que é justo, o que é correto na Câmara Municipal. Quem governa a cidade é o prefeito. Nós temos que entender o seguinte, em relação ao ginásio do Cacoba, por exemplo, nós já temos cobrado, inclusive, recentemente eu cobrei, tem cobrado isso, o vereador Joaquim da Farmácia, mais recentemente o vereador Tiago, o vereador Antônio Carlos manifestou essa preocupação, mas eu também tinha manifestado, inclusive com o secretário de Esporte, em relação ao Jucacoba, existe uma emenda parlamentar, que é do ex-deputado Geraldo Tadeu, que foi destinada ao Jucacoba, que estará recuperando aquela área. Inclusive o Alves falou isso. Falou isso ontem. Aqui, no Jornal do Sul de Minas. Falou isso aí. Então a gente tem cobrado. Existe uma preocupação maior em relação ao complexo aquático, que precisa de também vários investimentos na recuperação daquele complexo aquático. Tem também uma cobrança muito grande, que é a ligação ali do Prontidão até o Vila Matilde, que é uma questão importante. Mas temos que destacar também que vai se inaugurar uma creche no Vila Matilde, isso é importante. Teve uma UBS lá. Uma UBS, está se construindo se inaugurou uma UBS no Kennedy 1, está construindo uma UBS no Kennedy 2. Temos que destacar também algumas coisas importantes. Temos que construir uma nova creche ali, porque a Santa Terezinha precisa de uma ampliação. Eu defendo também a construção de uma nova farmácia para a região sul da cidade. Então, são ações que precisam acontecer e, de fato, não vejo assim que está totalmente abandonado. Precisa ter mais avanço em relação à limpeza pública, em relação dos tapa-buracos. Acho que algumas questões precisam ser encaminhadas, mas vejo que algumas questões estão acontecendo na região sul da cidade e nós temos um carinho por toda a cidade, também pela região sul, que tivemos uma votação muito expressiva também na região sul de Poços de Caldas, e temos grandes amigos ali, grandes companheiros naquela região. Vereador, nós vamos ter agora, dentro de um mês ou dois, não me lembro a data exata, Congresso Nacional da Associação de Saneamento Básico Brasileira, a SEMAI, né? Eu queria saber, o senhor como membro da base de apoio ao prefeito, queria saber qual é a novidade que o senhor traz em relação à estação de tratamento de esgoto, né, que hoje, infelizmente, não está funcionando, jogando aí 70%, 75% do nosso esgoto in natura para os cursos d'água aqui, enviando para o estado de São Paulo. Olha, é uma preocupação muito grande. Nós temos manifestado constantemente na Câmara Municipal, desde a legislatura passada, e também continuamos nessa legislatura, manifestando essa preocupação, porque nós somos conhecidos como Cidade das Águas, e tal, o senhor que é geólogo, que entende muito dessa questão, faz parte inclusive do Comitê de Bacias, e sabemos que nós temos que cuidar das nossas águas, e a retomada das obras da estação de tratamento de esgoto do Córrego Dantas é fundamental para que isso ocorra. Nós tivemos problemas sérios ali naquela região, né? Nós tivemos duas empresas que assumiram aquele serviço. Uma empresa abandonou, essa empresa que abandonou, ela já tinha problemas com o governo do estado de Minas Gerais, ela foi inabilitada de participar de licitação no governo de Minas Gerais e acabou assumindo as obras da ET em Poços de Caldas, posteriormente abandonou a obra,
tivemos uma outra empresa que assumiu a obra, também deixou a obra por entender que tinha que ter um novo realinhamento aí dos valores, a Caixa não autorizou e nós temos cobrado, recentemente cobramos através de um requerimento, tivemos informações que houve uma reunião essa semana do Executivo Municipal com a Caixa Econômica Federal para discutir o novo projeto e para retomar essas obras, porque aquela obra é uma obra financiada pela Caixa Econômica Federal, pelo governo federal, então o dinheiro está disponível, o que se precisa agora é readequar esse projeto e retomar essas obras para que possamos aí ter aí quase que 100% do esgoto de Poços de Caldas tratado. Isso é muito importante, é fundamental e tem que ser um compromisso de qualquer gestão pública. Tiago. Vereador, só aquela questão que eu tinha dito no início do programa da CPI, né? Eu acho que CPI, que é diferente de SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito aqui em Poços, eu acho que a SEI faz um trabalho muito importante, né? Porque muitas vezes faz um trabalho que o Ministério Público não faz. A gente sabe da precariedade, deficiência do Ministério Público, principalmente no estado de Minas Gerais. Então, eu acho pertinente a SEI, eu só não acho pertinente a CPI, porque já tem o trabalho da Polícia Federal de investigação, que é quem deve realmente fazer a investigação e não político nesse sentido. Agora, a SEI eu acho importante, sim, tanto é que a SEI, no caso de vocês, contrataram ali uma auditoria, né? Foi feita uma auditoria com relação às contas, então acho que são coisas diferentes, CPI e SEI. Eu acho que SEI é importante, CPI não. Tiago, só uma parte, veja bem, tanto uma CPI como a SEI nós falamos aqui é uma comissão, digamos, a nível municipal, nós temos que entender o seguinte, o Legislativo, uma das premissas do Legislativo é fiscalizar a atuação do Executivo. Então é legítimo, seja o Legislativo estadual, federal ou municipal, é legítimo o papel dele de fiscalizador, porque é uma premissa, é uma das obrigações do vereador. E o Ministério Público também tem sua atuação. Eu vou te falar uma coisa, Tiago. Por exemplo, quando o Instituto Solos, nós levantamos essa discussão desse instituto, que foi aí condenado por um recurso que foi aplicado em Poços de Caldas na ordem de 7 milhões de reais e que você acompanhou muito bem. O Ministério Público teve um papel importante. Então eu entendo, Tiago, que nós temos que viver numa sociedade onde nós temos que juntar forças, unir forças para que possamos avançar nas políticas públicas. E tendo que o Ministério Público tem o seu papel, que o Legislativo tem o seu papel, que, por exemplo, a questão do metrô de São Paulo, como a questão da Petrobras, são preocupações que se tem, sim, como a questão do HSBC, que veio à tona aí, que é uma questão muito preocupante. São situações que nos deixam preocupados, porque são situações que envolvem políticos de várias siglas partidárias e que tem, sim, que buscar responsabilidades e buscar sanções em relação a essas pessoas que cometeram erros. E que nos mostra, evidentemente, as conivências existentes nesses traços políticos aí em esferas sem dúvida alguma. Mais elevadas. O próprio HSBC, essa CPI que está abrindo, não vamos fazer política partidária aqui, que a gente está aqui para um programa de esclarecimento, pode falar. Mas o PSDB não quis assinar a CPI. É um direito deles, não quiseram assinar, tem que respeitar, mas faz parte do parlamento. Mas né? por que não quer assinar? Aí nos resta perguntar, quem são aqueles políticos que estavam envolvidos naquele escândalo, então, do PSDB lá? Tem que lembrar disso nas próximas eleições, tem que lembrar dos partidos que têm nome sujo. Nós não podemos ficar nessa questão de polarizar, você serve, eu não sirvo, eu sou a moralidade, você não é moralidade, você é os bons costumes, eu não sou. Nós temos que entender o seguinte, a política, ela visa o bem comum, ela visa aquilo que é bom para a população, seja do município, seja do estado, seja do país. Então, quem errou tem que pagar, seja de qualquer sigla partidária, se errou, ele tem que pagar. Agora, claro que nós não podemos condenar ninguém, desde que seja o quê? Julgado. E eu tenho muita preocupação com isso, Zambrano, porque desde quando fui eleito vereador em 2009, quando veio essa questão do Instituto Solos, eu nunca levantei, o Tiago acompanhou muito isso, você acompanhou, eu nunca levantei nome de pessoas. Porque eu acho que a pessoa só pode falar que ela fez errado depois que a justiça veio e condenou essa pessoa. Ok, com certeza. Até então é suspeito, depois da condenação é condenado, né? Nós temos alguns casos de políticos condenados, que a gente pode falar, condenado pelo mensalão, fulano, ciclano, beltrano, por exemplo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, vereador. O senhor, como servidor público municipal, o que o senhor está achando dessa nova e mais recente versão da alteração do regime trabalhista municipal? Alguns direitos dos servidores serão perdidos? E como é que o senhor se manifesta em relação a isso? Zambrano, manifesto como manifestei na legislatura passada. Nós sabemos que a Constituição, desde 88, ela estabelece a criação de um regime próprio. Houve algumas discussões em relação a isso,
mas depois não conseguiu se viabilizar. Então, desde 2007, hoje, qualquer servidor que seja admitido teria que ser admitido através do regime próprio. Isso é legítimo e é natural para o prefeito encaminhar, como encaminhou na legislatura passada. Mas entendo, Zambrano, que todo processado nesse sentido tem que ser amplamente discutido com o sindicato, amplamente discutido com o servidor público municipal, porque nós temos que buscar ações que possam aí atender, que possam respeitar e garantir os direitos dos servidores. Então, o mesmo caminho, a mesma linha de atuação que eu tive na legislatura passada, eu continuo tendo. O senhor prefeito municipal manifestou que estará enviando não só a mudança de regime, mas também a Previdência Municipal, que seria o INSS municipal. Né? Então, são situações que é legítimo encaminhar, mas vai ser legítimo o Poder Legislativo, com o sindicato, discutir, avaliar, debater com o servidor, antes de fazer qualquer encaminhamento, porque são aproximadamente 6 mil pessoas que poderão ter sua vida mudada. Então, isso nós não podemos fazer sem uma discussão ampla com o funcionalismo público municipal de Poços de Caldas. Eu gosto da sua atuação como vereador, o senhor sempre aparece aqui com bom conteúdo, a gente tem aí algumas perguntas, como, por exemplo, Parlamento Jovem, que também é uma responsabilidade sua, a questão da anistia para pessoas que não estão conseguindo honrar suas parcelas do Plano Municipal de Habitação, mutirões de cirurgias que eram realizados antigamente deixaram de ser realizados, algumas outras coisas que nos deixa aí uma pauta para uma próxima vinda sua e breve, né, quem sabe. Por hoje a gente tem que encerrar essa edição, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, a sua participação, tá bom, professor? Desejo uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades. Eu quero agradecer a vocês, Zambrano, ao Thiago, ao senhor Hélio, agradecer a toda a equipe do TV Poços, que sempre nos acolhe com muito carinho e com muito respeito, e reafirmar novamente aqui a toda a população de Poços de Caldas, seja na área urbana, seja na área rural, o nosso compromisso na defesa dos direitos da população no Legislativo Municipal, e estamos lá à disposição da população de Poços de Caldas. Muito obrigado. Ok, Hélio Scalvi, grato pela colaboração mais uma vez. Eu agradeço, Zambrano. Eu gostaria de fazer um convite a todos, dia 14 de março, no Instituto Moreira Salles, 20 horas, tem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, vai ter a peça Conflitos de Josefina, escrito pela nossa amiga Cassinha Lopes. A peça é ótima, o Cristine Betts é um artista fantástico, vale a pena, você que gosta de rir, que quer assistir uma peça muito bacana, vá lá no Instituto Moreira Salles no dia 14 de março e vai se divertir muito, com certeza. Um abraço, Cassinha. Tchau, Thiago. Tchau, obrigado, Zambrano, obrigado, Hélio, obrigado ao Flávio Faria. Lembrando, o Flávio é um dos 6 também que eu acho que trabalham ali na Câmara Municipal. A gente tem 15 vereadores. Eu já cheguei nos 4. Já cheguei nos 4. Falta 2. Eu acho que ele é um dos 6 para mim que realmente faz um trabalho como o vereador deve fazer, os outros para mim não fazem. E o Thiago é plural, porque tem alguns aí, né, que não são só da... Só pontuar, Thiago, eu observo assim, que todos os vereadores ali têm compromisso dentro das suas... Não, é a opinião de cada um, né? Eu tenho minha opinião que só 6 que trabalham ali. Tá bom, eu vou ficar sem falar minha opinião aqui, mas eu quero desejar um bom dia das mulheres para todas, né, que sejam cada vez melhor valorizadas, que tenham cada vez mais seu espaço, a sua independência, a condução das suas próprias vidas, com felicidade, com alegrias, que quem precisa de correção, que tenha correção, quem precisa de oportunidade, que tenha oportunidade, quem precisa alcançar seus objetivos, que consiga alcançá-los. Então, felicidades, segunda-feira estaremos de volta, até lá.